Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo de um livro muito interessante que eu li esses dias, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu conheci esse, não sei se dá pra ver, né? Mas se não der pra ver, eu coloco na edição. Eu conheci esse livro por acaso, porque eu estava ouvindo uma música, os Cocteau Twins, é uma banda, né? Que já acabou há muito tempo. Eles recentemente colocaram uns vídeos no YouTube. E aí uma das músicas era a música Rilke Ho. E aí eu fiquei ouvindo, eu gostei. E eu fui ver os comentários e estava escrito que era uma música que a Elizabeth, a vocalista do Cocteau Twins, escreveu, dedicada ao Jeff Buckley, que foi namorado dela, que ele cantou bem promissor, né? Que infelizmente faleceu muito cedo, há quase 30 anos, né? Acho que em 1997. E aí eu fui pesquisar sobre o Rilke e vi que o livro dele, ele foi um poeta, mas o livro dele mais famoso era esse, né? Que eram justamente as cartas trocadas com o Franz Capus. Eu também não conhecia o Franz Capus, fui conhecer nesse livro. E é interessante porque, embora o Rainer Maria Rilke tenha sido um poeta, né? A poesia dele não é tão conhecida. É mais conhecida as cartas que ele trocava, não apenas essas, mas aqui nesse livro tem umas notas que diz que as cartas que ele trocava com os amigos também eram bem interessantes, né? Bom, esse livro é como eu falei, né, a troca de cartas entre 1902, a primeira carta não foi preservada, e em 1908, a última carta que o Franz Capus escreveu pro... A gente tem um bichinho aqui, aquele bichinho de calor. Que o Franz Capus escreveu pro Rilke. O Capus, ele era um jovem nessa época, ele começou a escrever as cartas com 19 anos. Ele estava lendo, e uma coincidência, eu acho que foi um professor, gente, eu li recentemente, mas eu não lembro exatamente, era um professor que era um mestre do Capus, ele conhecia o Rainer Maria Rilke. O Capus, ele nessa altura, ele estudava numa escola, uma instituição militar, ele estava se formando para ser um oficial. E esse mestre, que eu acho que também era algo religioso, assim, um padre, ele conta que conhece o Capus, que conhece o Rainer Maria Rilke, e o Capus então decide escrever pro Rainer Maria Rilke, e eles começam a trocar correspondências até 1908. E são cartas que falam sobre literatura, né? Mas falam mais ainda sobre conselhos, assim, de vida. O Capus, ele era um jovem, bem jovenzinho, 19 anos, e ele tinha muitas questões emocionais. Ele estava exercendo, né, uma profissão muito diferente da de sua natureza. Ele era um artista, um poeta, né? E estava no ofício ali duro, né, de ser um militar. E as cartas que o Rainer Maria Rilke passa a escrever para o Capus se torna uma espécie de ânimo, né, de esperança para um oásis no meio do deserto que o Capus se sentia muitas vezes. Ele fala muito sobre solidão, sobre como lidar com a falta de paciência, né? Lidar também com as pessoas em volta que não entendem, ele se sente muito incompreendido. E eu separei aqui 2 trechos que eu achei muito legal, 2 conselhos interessantes que o Rainer Maria Rilke escreve para o Capus. O primeiro sobre paciência e o segundo sobre a relação dele com a família e com as pessoas mais próximas que ele achava que não compreendiam. Ele diz assim: não há competição com o tempo, nenhum ano vale, e 10 anos não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar, amadurecer como a árvore que não apressa suas seivas e tranquilamente permanece de pé na tempestade da primavera, sem o medo de que depois não venha o verão. Ele virá, mas ele apenas chegará até os que têm paciência, que ali estão como se a eternidade estivesse diante deles, tão despreocupadamente silenciosa e ampla. Aprendo isso diariamente. Aprendo sobre dores às quais sou grato. Paciência é tudo.
E outro conselho que ele dá ao jovem Capos, é em relação à família, né? Ele diz assim: caro Senhor, ame a sua solidão e carregue a dor que ela lhe causa, com lamento de bela sonoridade, pois os que lhe são próximos estão distantes, como disse o Senhor. E isso mostra que está começando a se alargar o espaço à sua volta. E caso sua proximidade esteja distante, então sua vastidão já estará em meio às estrelas e será muito grande. Alegre-se com seu crescimento, processo no qual não poderá levar ninguém consigo. E seja bom com aqueles que ficam para trás. E seja seguro e calmo diante deles. E não se martirize com suas dúvidas. E não se assuste com sua confiança ou alegria, que eles não conseguiriam entender. Busque alguma comunhão simples e fiel com elas, que não necessariamente precisará mudar se o Senhor mesmo ficar cada vez mais diferente. Ame a vida nelas em uma forma nova e tenha consideração com as pessoas que estão envelhecendo, que temem a solidão com que o Senhor está familiarizado. Evite acrescentar lenha àquele drama sempre tenso entre pais e filhos. Isso gasta muita energia dos filhos e desgasta o amor dos velhos, que é eficaz e aquece, mesmo quando não entende. Não exija conselhos deles e não conte com a compreensão, mas acredite em um amor que está guardado para o Senhor como uma herança, e confie que nesse amor existe uma força e uma bênção de onde o Senhor não precisa sair para chegar bem longe. Gente, desculpa o barulho, é que é domingo à noite, então tá todo mundo em casa. Mas eu achei esses conselhos muito interessantes, né? Sobre a paciência, né? O Capos, um jovem, né? Muito agoniado com tudo e querendo muitas respostas. E também em relação à família, né? Muitas vezes, a gente até hoje em dia escuta muitos conselhos em relação à família, né? Conselhos até que promovem, incitam o rompimento, né? Ah, se a família não entende, né? Se você tem uma família que não é muito compreensiva com você, você rompe. E eu vejo um bom conselho aqui, não necessariamente, né? Eu acho que um rompimento deveria ser em último caso, assim, num caso muito grave. Você pode levar adiante a relação, mas como o Rainer falou aqui, né? Sendo bom com quem fica para trás. E o nosso crescimento, entendendo que o nosso crescimento é algo que, assim, a gente não pode levar ninguém conosco, né? E isso não necessariamente precisa acontecer um rompimento. Você pode preservar a sua relação com seus pais, com as pessoas que você ama, mas que não estão... não compreende, né, a sua alegria ou a forma de você ver a vida, mas que, de alguma maneira, o amor deles é como uma herança que está guardado pra gente. Eu achei um bom conselho, né? Um conselho de equilíbrio, um conselho maduro. Outro conselho aqui também que eu achei interessante, sobre relacionamento, que o Capos, ele pergunta ao Rainer, né, em relação, questões sexuais também. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Mas não sei se eu vou achar aqui. Mas é basicamente ele falando que a solidão de duas... O Capos perguntando como lidar, né, com a solidão de duas pessoas. E o Rainer, ele responde que, na verdade, é importante que cada pessoa tenha a sua solidão, né? Até para que nós possamos dizer aquilo que não gostamos, aquilo que não queremos, sem a influência do outro, né? Porque o que acontece quando a gente encontra alguém, às vezes é um encontro tão forte que estraçalha quem a gente é e sobram apenas cacos, né? Que na verdade não é de quem a gente é, mas que acaba sendo uma mistura do que o outro é também. Então é importante que a gente preserve a individualidade, a nossa solidão, e quando a gente encontra outra pessoa com quem a gente decide dividir a vida, a gente preserve essas duas solidões, né? Solidões, eu acho que tá certo, o plural. E essas solidões possam também se comunicar de alguma maneira quando necessário. Eu achei um bom conselho também sobre essa parte
de se relacionar com o outro, né? Até pode ser de forma... qualquer tipo de relacionamento, mas eu acho que esse especificamente uma relação, acho que romântica, né? Amorosa. Eu comprei essa edição porque eu vi alguns reviews no YouTube e falava que essa edição era uma edição que vinha com as cartas dos dois. Porque pode ser que você compre edições que só tem as cartas que o Ryuk enviou ao Capus. É legal porque você acaba tendo o contexto, né, das conversas, você acaba entendendo melhor a carta dos dois. Essa edição também conta com outros textos, os textos do Capus, poesias do Capus, notas e também uma breve assim biografia do Rainer Maria Rilke, desculpa, fugiu. Tem a introdução, né, do Capus. Deixa eu ver aqui o sumário, porque esse livro tem bastante coisa. É uma edição que tem bastante coisa. Além das cartas, né, que são 23 cartas, a primeira é só dizendo que não foi preservada, e tem a 20ª que também diz... ele tem muitas notas, né? É um livro que tem bastante conteúdo. E além das cartas, que são 23, na verdade tem 2 que não foram preservadas. E a primeira eu acho que é a 20ª. E assim, eu acho que... aí um ponto negativo, eu acho que é muita coisa, sabe? Muita nota, assim, que eu não acho tão interessante. Eu acho que só as cartas já seriam suficientes. Então, assim, tem textos poemas do Capus, tem também o último texto, é um texto do Freud, onde ele cita o Rilke. Então, não sei, eu acho muita coisa, acho que fica muito confuso. Acho que a capa dele traz muito esse caos, né? Que é essa organização do livro. Então, é uma capa bonita, ó, mas muita coisa, né? Muito texto. E, enfim, acho que só esse é o ponto negativo. Mas eu acho que vale a pena comprá-lo, porque, como eu falei, né, vem os dois escritores, né? As cartas dos dois. Cuidado quando você for comprar uma edição que talvez só venha com as cartas do Rilke. Aí você vai perder muito em contexto. É isso, gente. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. E até a próxima.